7 meses. Seja bem-vindo, Inês. Todos são muito bem-vindos, boa noite a todos. Este é o segundo momento, o segundo encontro da nossa terça teológica com esse tema muito atual, né? Como lidar com o luto. E nosso convidado é o pastor Edson Vicente, da Primeira Igreja Batista aqui de Natal. Esse segundo momento, todos são muito bem-vindos, todos recebem já o nosso abraço e queremos dizer que estamos gravando este momento também e que depois será disponibilizado no canal da Igreja Batista aqui em Cajupiranga, pelo YouTube. Você pode assistir mais uma vez ou também a primeira palestra. E assim nós queremos dar início com uma oração, já pedindo ao Senhor a bênção e a graça sobre as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, te damos graças porque nós temos a palavra do Senhor e o consolo do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Quero rogar ao Deus a Tua bênção pelo pastor Edson, pela ministração desta noite, por todos os irmãos, convidados e amigos, servos do Senhor, que também estão vivendo esse momento. Que o Senhor possa usá-los poderosamente também no consolo e em palavras de edificação, que todos nós possamos juntos crescer no conhecimento, na graça e no consolo do Senhor Jesus. Rogamos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Edson, a palavra é sua. Deus te abençoe, querido. Obrigado, pastor Valmir. Meu boa noite para o irmão, para a irmã Lúcia, mais uma vez, para todos aqueles que estão aqui conectados. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, nos abençoando graciosamente na noite desta terça-feira. Como bem disse o pastor Valmir, esta é a segunda palestra em torno deste tema. A primeira foi proferida na terça-feira da semana passada, como lidar com o luto. Nós trouxemos na primeira palestra uma perspectiva teológica, bíblica, né, e uma perspectiva psicológica. Então, falamos sobre essas duas perspectivas no encontro anterior, e a nossa perspectiva de hoje é trazer algo um pouco mais prático, trazendo o depoimento de algumas pessoas que estão vivendo, algumas a curto prazo, outras num período mais longo, mais distante em termos de tempo, mas pessoas que têm vivido a realidade do luto, e a gente vai ouvi-los naquilo que tem sido a experiência prática deles, como é que eles têm lidado e tratado com essa questão, que é uma questão que, de alguma forma, atinge a todos nós, não é? Nós começamos a nossa fala na semana passada, por exemplo, lembrando que a realidade do luto começa com o primeiro casal, começa na experiência de Adão e Eva, quando, de uma forma muito trágica, né, perde um dos filhos. E depois a gente vai ver o luto na história dos patriarcas, a gente vai ver o luto na história de todos os outros personagens bíblicos, e alguns em que a Bíblia relata bem especificamente. A gente vai hoje estar encerrando aqui, trazendo o exemplo de Davi, né? O modo como ele viveu o luto diante de uma criança recém-nascida, né? E também o exemplo de duas irmãs amigas de Jesus, que foram Marta e Maria, como elas viveram também aquele momento de luto. De forma que nós temos uma perspectiva muito forte na Bíblia para o fato de que o luto ele faz parte da expressão natural, a expressão própria da tristeza com que o ser humano, né, se depara com o sofrimento e com as dores da morte. Nós vimos, por exemplo, naquela situação lá de Jacó, quando ele recebe a notícia do falecimento de José, conquanto José não tivesse falecido, mas os irmãos, na realidade, montaram aquela farsa e convenceram o pai Jacó que o seu filho José, que era um filho querido, tinha morrido. Então, nós vimos como a Bíblia relata o modo como Jacó afirma que, né, viveria o seu luto a ponto de dizer que não queria ser consolado e ele queria descer à própria sepultura dele, chorando a morte do seu filho. Ou seja, alguém que estava dizendo, eu vou passar o restante da minha vida de luto. E aí nós
Inclusive, falamos para a questão do risco do luto patológico, né? Do luto que pode se transformar em algo doentio, paralisante na vida de uma pessoa também. Então, nós vemos que o luto faz parte da realidade humana, da dor, do sofrimento, e não tem como fugir a isso, né? É uma dor inerente à existência humana. Nós percebemos também, conforme relatamos lá em Eclesiastes, que às vezes é melhor ir à casa da pessoa que está de luto do que ir a um local onde há banquete, porque no espaço onde há o luto existe reflexão, a reflexão em torno do existir, do viver, enquanto que num ambiente de festa nem sempre há o banquete. Então, Eclesiastes 7:2 diz isso: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Ou seja, de certa forma, o momento do lidar com a morte nos diz: esse é também o seu destino, né? Então, quando a gente se depara com essa realidade, a gente toma conta de que a eternidade ainda não é uma experiência plena para todos nós. Ainda que Deus tenha nos criado para a eternidade, mas ela ainda não é plena, ela ainda está no processo de passar pelos sofrimentos. E aí, quando a gente vê aquela promessa bíblica lá no final do Apocalipse, né, dizendo que novo céu, nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, então a Bíblia nos aponta um caminho de esperança, um caminho para algo maior do que aquilo que é o momento que cada um de nós está vivendo, o momento pelo qual estamos passando. Vimos ainda o fato de que, biblicamente falando, há tempo para tudo, Eclesiastes 3, de 1 a 4. Há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para lamentar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, isso faz parte da contingência da vida. Nós, enquanto seres existentes, somos seres contingentes. Hoje estamos, amanhã não vamos estar, né? E com isso, lidar com as perdas faz parte de um processo também de aprendizado, de maturação, de como nós vamos conviver com esse tipo de tristeza. Então, nós temos aí algumas perspectivas bíblicas que são pertinentes a gente estar lembrando, recordando, não é? Romanos 12:15, por exemplo, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, né? Os irmãos lembram, por exemplo, a experiência das carpideiras, mulheres que profissionalmente eram contratadas para chorar e para lamentar, né, a partida de entes queridos. Então, numa sociedade que de repente vai se naturalizando a morte, e especialmente numa realidade de pandemia, em que muitas pessoas se foram repentinamente, pessoas da família, pessoas amigas, pessoas próximas, pessoas referências, como lideranças representativas. Então, num momento como esse, às vezes você vai naturalizando a morte, às vezes você vai convivendo com a realidade e achar que aquilo é normal, né? Que aquilo é normal. E, no entanto, para ninguém a morte é uma coisa normal. Por mais que uma pessoa esteja preparada para lidar com a morte de um ente querido, quando ele se vai, fica sempre um vazio, fica sempre uma dor, fica sempre um processo de reflexão, né? E aí nós temos aquilo que nós chamamos e apontamos aqui, que é o risco de a pessoa entrar naquele ciclo, né, das fases do luto, né? Nós mencionamos a experiência lá daquela psiquiatra suíça, a Elisabeth Kübler-Ross, e aí nós falamos sobre a questão das diferentes fases que às vezes pode acometer a vida de uma pessoa. A gente vai dar uma pincelada rápida sobre isso já, mas nós, na semana passada, encerramos a nossa fala trazendo algumas perspectivas próprias da psicologia que são
familiares, aqueles que estão lendo, estudando sobre esse assunto. Como, por exemplo, não ignorar o luto, né? Não fazer de conta que o luto não é uma realidade, não ignorá-lo, né? Não tratar como algo de menos importância e achar que eu consigo dar conta sozinho, eu consigo dar conta sozinha, né, das dores da minha perda e às vezes não buscar ajuda. É importante buscar ajuda quando se perceber que não está se dando conta sozinho da situação, né? Temos uma outra dica que nós colocamos, que foi a importância de não se isolar, não afastar-se dos seus círculos, né, seja ambiente familiar, grupo de igreja, as suas atividades. Então, não se isolar, mas manter uma atividade que me permita um preenchimento de tempo, do vazio também. Falamos sobre a importância de compreender que o luto não tem tempo, cada um vive o seu luto de forma diferente. Então, tem gente que vai elaborar e processar o luto no tempo mais curto, e tem gente que vai levar muito mais tempo para assimilar a perda. Então, é importante entender que o luto não tem tempo. Então, respeitar esse momento de cada pessoa, né? Colocamos também um outro elemento, que foi a questão que envolve o desapegar-se. E aí dissemos que o desapegar-se não é esquecer. Citamos exemplo de gente, por exemplo, que depois de muito tempo de falecido, no cônjuge, o quarto continua do mesmo jeito, né, em que a pessoa esteve da última vez, e aí a viúva ou o viúvo faz questão de manter tudo do mesmo jeito, como se a pessoa fosse voltar a qualquer momento. Então, às vezes não consegue desapegar-se e acha que o desapegar-se é esquecer. E não é, né? Não é. Seguramente, desapegar-se é virar a chave, continuar a sua caminhada, entendendo que a pessoa faz e continuará fazendo parte significativa da história de vida daquele que fica, né? Então, é importante lidar com isso sem o medo de se sentir culpado porque está se desapegando de determinadas coisas. Mencionamos também que é importante voltar à rotina, né? Uma outra dica aí, voltar à rotina aos poucos, não achar que a sua vida paralisou agora, porque a pessoa querida se foi, né? E, finalmente, quando se faz necessário e julga, e a pessoa não está conseguindo dar conta sozinha da situação, entrar num processo de cuidado terapêutico mesmo, de se submeter a um processo de análise para que a pessoa possa, né, ser ajudada também a passar pelas diferentes fases que aquele momento da vida está lhe colocando, né? E aí nós concluímos trazendo aquela passagem bíblica de João 14, de 1 a 3, em que o Senhor mesmo diz que o coração não deve ficar angustiado, cremos em Deus, devemos crer também no Senhor, entendendo que na casa do Pai há muitas moradas, e ele foi preparar um lugar para os seus filhos. Então, um dia nós haveremos de estar nesse lugar, certamente. De forma que, muito brevemente, nós trouxemos, assim, um pouco daquilo que foi a semana passada para aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez. Tá? E aí, nessa segunda fala, como lidar com o luto, nós pensamos um pouco nessa perspectiva um pouco mais prática, como diferentes pessoas têm lidado com esse momento de luto, né? E aí nós convidamos 4 pessoas ligadas à nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista de Natal, para trazer um pouco da sua caminhada, da sua experiência nesse particular também. Então, nós temos aí, vamos ter um momento de ouvir tanto Rafael quanto Laura, que são pessoas que tiveram perdas significativas, que foram suas mães, né? Da mesma forma, Bárbara e Regina, que tiveram perdas significativas também, que foram seus cônjuges. E aí nós temos aquela realidade de que nós mencionamos na semana passada, que
há estatísticas que mostram que um dos níveis de estresse mais elevado de um ser humano é quando ele perde um cônjuge, né? Mas seguramente as pessoas vivem isso também de uma forma singular, de uma forma diferente, tá bom? Então, já já nós vamos ouvir um pouco desses irmãos. Agora, o que causa o luto? O que causa o luto? É importante essa pergunta porque às vezes achamos que o luto, ele na realidade é resultado somente da morte, né? E aí nós vamos perceber que o luto, ele é uma reação a uma perda impactante. O luto, ele é uma reação a uma perda impactante. Então, não acontece necessariamente somente diante da realidade da morte, né? Então, é preciso a gente entender que há situações diferentes que podem levar pessoas a viverem processos de luto. Situações como perdas de oportunidades. De repente, a pessoa estava numa expectativa de um emprego, de um trabalho, concorreu numa seleção, né? Se preparou para um concurso, fez as provas, estava prestes a entrar, né? De repente a pessoa não foi chamada, a pessoa já tinha passado por um processo de entrevista, estava certo de que ia conseguir e não vem, não vem. Aí a pessoa entra num processo de sofrimento, de reflexão, de autoanulação, de se achar incompetente, de se achar culpado, né, e sofrer com isso. Então, luto também pode se dar devido à perda de oportunidades. Né? Situação de experiências que não voltam mais. Então, a pessoa viveu uma situação, aquela situação foi uma situação alegre, feliz, mas não volta mais. Por exemplo, eu tive a oportunidade, um tempo atrás, de ser procurado por um colega, pastor, psicólogo também, né? E ele estava vivendo um processo de luto porque a esposa, depois de 25 anos, disse que não queria conviver mais com ele. Então, aquele homem já com uma idade, né, não era mais um jovem, depois de 25 anos de casados, 2 filhos adultos, né, pastor, psicólogo, tudo mais, mas ele estava num processo de sofrimento terrível, porque a esposa chegou a um ponto que disse que não queria mais conviver com ele. Então, perdas de situações, de experiências que não voltam mais, né? A gente precisa ter em mente, por exemplo, o que muitas vezes leva a uma situação de feminicídio. Hoje, infelizmente, estamos tendo muitos feminicídios, por quê? São pessoas que viveram experiências, às vezes, com alguém e não aceitam a perda, não aceitam a separação, não aceita aquele processo e acha que para vingar o seu sentimento tem que, então, dar cabo da vida do outro. Então, muitas vezes, os lutos, eles têm desdobramentos que podem se tornar perigosos na vida das pessoas, né? Grandes mudanças. A pessoa pode sofrer um luto devido a grandes mudanças. Às vezes, uma mudança significativa de lugar, de país, de cidade, de emprego, de igreja, de ambiente cultural, né? Então, grandes mudanças podem levar ao luto também. Fins de relacionamento, como nós acabamos de mencionar. Mudança de emprego, outras situações de rompimento podem também levar ao luto, né? E aí eu traria para vocês refletirem situações como, por exemplo, um artista, uma pessoa famosa que está acostumada aos aplausos. A pessoa recebe aplausos o tempo todo, e aí chega um momento que a vida dela sai dos holofotes e ela já não é mais ovacionada, né? Já não tem mais os aplausos. Essa pessoa, às vezes, entra num processo de definhamento psíquico que pode levar a um luto, né? O sofrimento de a perda daquele espaço. O que faz com que muitos grandes nomes famosos, às vezes, entrem em processo de depressão e que você vai ouvir falar daquilo que aconteceu com a pessoa, ela vem sofrendo um processo de depressão porque não conseguiu lidar com situações de perda daquilo que ocupava de espaço na sociedade, por exemplo. Então, um artista, uma pessoa famosa pode passar por isso. Jogador de futebol. O jogador está fazendo o maior sucesso. De repente, entra na fase em que ele não consegue
né? E aí vem as críticas, e aí ele não consegue lidar bem com isso. E é muito comum, às vezes, a imprensa não fala sobre isso, mas depois que passa, então, a pessoa, olha, fulano chegou a, né, pensar em tirar sua própria vida, porque não, é um momento difícil. Então, situações de perda que acontecem. E aí a gente tem que ter aquela sensibilidade para olhar mesmo uma pessoa famosa, mesmo uma pessoa cujo nome seja um nome, digamos, grande perante a sociedade, mas entender que ali está o ser humano. Ali sempre vai estar um ser humano, né? Seja ele quem for. E um ser humano não é super-homem. Super-homem só existe em tela de cinema, né? Super-homem só existe em tela de cinema. Ser humano é um ser sujeito às fragilidades, sujeito aos impactos que uma crítica, que uma perda pode ter na vida dela. Então, precisamos ter isso em mente, né? Um outro detalhe que é importante olhar o ambiente de rede social hoje. Às vezes, os holofotes das redes sociais, as curtidas, os likes, as pessoas precisam disso, né? E as pessoas, então, se retroalimentam dessa coisa da curtida, da rede social, de estar sempre em evidência. Quando isso não acontece, a pessoa entra num processo de sensação de perda. Enfim, é um ambiente novo, uma realidade nova que muitas vezes acomete a vida das pessoas nesse nosso tempo. Tá? Há uma outra coisa que é um termo próprio da sociedade contemporânea, que vem da linguagem do ambiente da internet, que é os hackers, né? H-A-T-E-R-S. O que são os hackers? A internet define esse termo como aquele que odeia. A tradução do termo correta seria odiadores. São pessoas que usam as redes sociais para detratar, para os xingamentos, para falar mal, para difamar algo ou alguma coisa. Tá? Então, muitas vezes, os hackers são pessoas revoltadas consigo mesmas, são revoltadas com a sua família, são revoltadas com o ambiente de autoridade que às vezes elas querem insurgir contra. Então, você vai encontrar um adolescente na escola que ele faz assim, detrata tudo aquilo que acontece. Então, ele não se sujeita à autoridade, à liderança. Você vai encontrar hoje, no ambiente de internet, uma pessoa não gostou de algo, já vai denunciando, é uma empresa, é uma pessoa, é um produto. Então, é um ambiente em que as pessoas se tornam autoras das suas ações, mas também se tornam, muitas vezes, detratoras de outros. Né? Preciso ter muito cuidado com essa cultura, com essa sociedade. O comportamento típico da nossa época que tem provocado muitas vezes destruição de reputação, né? Seja de pessoas, seja de empresas, e isso tem causado dores insuportáveis. Recentemente, um adolescente aqui, próximo aí de você, Valmir, um adolescente tirou a sua vida porque não conseguiu lidar com a dor das críticas e dos xingamentos sofridos no ambiente de rede social, né? Por conta de uma brincadeira que ele fez com um amigo, e aquela brincadeira foi interpretada de tal forma por outras pessoas que muitas pessoas condenaram, caíram de pau em cima dele, e ele não conseguiu lidar com aquela dor, com aquele sofrimento, tirou a sua vida, deixando atrás de si um rastro de dor para sua mãe, para sua família. Então, os hackers hoje são pessoas que fazem muito mal e elas estão aí nas redes sociais, às vezes elas se protegem por trás dos teclados, né? No entanto, é importante entender que já há legislação sendo trabalhada, inclusive, para coibir esse tipo de comportamento dessa nossa sociedade. Algum tempo atrás, por exemplo, um reitor de uma universidade no sul do Brasil tirou a sua vida porque não conseguiu conviver com o linchamento público a que o seu nome foi submetido diante de uma determinada situação que depois configurou-se que não era a situação real. Então, já era tarde, aquele homem mesmo, com toda a sua bagagem, mas alguém que não conseguiu suportar
esse tipo de sofrimento, né? Há poucos dias nós vimos aí um jogador, um atleta, que nessa cultura do cancelamento, né, por conta de uma opinião, né, perdeu o próprio emprego, né, porque acharam que naquilo ali era inadequado, quando na verdade era apenas uma opinião da pessoa. Enfim, nós vivemos esse ambiente. E esse ambiente tem causado lutos, dores, sofrimentos. Então, é preciso ter em mente que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que cada vez mais desafia a humanidade normal, né? E aí, só antes de ouvir aqui os nossos irmãos, aquilo que nós colocamos na semana passada, algumas características próprias daqueles que estão no processo do luto, né? Características como a negação. Essa é uma das etapas, uma das fases do luto. É aquela fase em que a pessoa ainda não assimila a realidade e alimenta pensamentos de como voltar à situação anterior à perda. Então, a negação é uma forma de dizer ou de achar que aquele ente querido não partiu, e aí a pessoa tenta levar a sua vida como se tudo continuasse perfeitamente normal, como se não tivesse havido alteração. Isso pode ser um processo de negação. Outra situação que é o processo da raiva. Na busca de um culpado pela grande perda, né, pessoas direcionam a sua raiva para pessoas envolvidas na situação, né, médico, familiares, pessoas do convívio. Nós falamos sobre a questão do cuidador. Às vezes a pessoa acha, é porque a pessoa não cuidou direito, né? Ou até mesmo nós próprios. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E é por isso que a raiva, ela tende a se manifestar ali naquela sensação de culpa. Então, às vezes a pessoa se sente culpada porque acha que se ela tivesse feito algo diferente, poderia ter evitado a morte de um ente querido. Então, é uma fase que é muito comum no luto. Uma outra fase é a negociação. A negociação é aquela fase que se assemelha muito à negação. É aquela fase em que buscamos uma solução para alterar o que aconteceu. Pensamos em tudo o que podíamos ter feito diferente para alterar o rumo da situação. A negociação é um pouco da negação. Se eu tivesse feito dessa maneira, tal coisa não teria acontecido, né? E aí fica naquele sentimento de frustração, achando que as coisas aconteceram porque a pessoa não procedeu de determinada forma. Então, a negociação, muitas vezes, acomete aquele que está vivendo o processo do luto. E temos aquela fase da depressão que nós mencionamos também, que a dor e a tristeza ficam mais fortes, né? Já não há mais para onde correr, e as sensações de cansaço, de desinteresse, de desconexão, de solidão fazem parte, então, dessa fase de depressão. Aí é importante ter aquele senso de percepção, de discernimento, para compreender se está entrando nessa fase, para buscar ajuda, para buscar criar, né, novos círculos de pessoas com quem possa interagir também. E temos a fase da aceitação. A aceitação é aquela coisa que a saudade, ela sempre vai existir, né? Mas a fase da aceitação costuma vir acompanhada de uma sensação de paz. Eu sei que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu sei que eu fiz o meu melhor, então sinto saudade, sinto falta, mas eu estou em paz. Eu sei que a pessoa amada teve tudo aquilo que eu tive condições de dar. Então, é o momento da aceitação. Após a compreensão do acontecimento, é possível, então, enxergar novamente perspectivas para a vida, quando a pessoa está pronta para erguer a cabeça e seguir em frente, né? Ao longo dessa nossa caminhada pastoral, nós temos encontrado pessoas que aceitam a questão do luto em menos tempo, menos sofrimento, e temos encontrado pessoas que demoram muito tempo para aceitar, né, a partida do seu ente querido. Então, é aquilo que nós falamos. Cada um tem um tempo diferente. Seguramente, além dos nossos convidados, outros irmãos que estão aqui têm vivido seus momentos de luto, porque muito dificilmente alguém em uma família não teve a perda de alguém
seja um pouco mais distante, um pouco mais próximo, mas dificilmente alguém não tenha vivenciado ainda essa dor, né? Seguramente alguém já vivenciou. E dentre aqueles que estão aqui hoje, se nós fôssemos perguntar, seguramente todos teriam um depoimento para trazer. Mas, como eu disse, eu trouxe aqui 4 convidados nossos, né, para trazer um pouco daquilo que tem vivenciado e como você tem lidado com o luto, né? Como na sua experiência prática isso tem acontecido. Então, eu vou pedir aí que Rafael possa abrir o microfone dele, compartilhar um pouco com a gente como é que ele tem lidado com isso, a sua experiência prática, Rafael. Né? Rafael seguramente pode falar sobre o modo e a circunstância em que ele, né, se deparou com a situação de perda da sua mãe, e aí como é que ele tem lidado com essa realidade do luto na sua experiência prática. Boa noite, meu pastor. Boa noite, meus amados irmãos. A minha experiência ela foi um tanto quanto, eu diria que, marcante e diferente pelas circunstâncias em que elas aconteceram. Me chamo Rafael, fiz esse ano 40 anos e nessa situação, nessa oportunidade, eu fui visitar a minha mãe no Rio de Janeiro, no mês de março desse ano. E chegando lá, eu peguei a Covid, e aí nesse período também toda a família pegou. E eu tive que ser internado por conta da gravidade da minha situação, do meu caso. E durante esse período de 15 dias em que eu fiquei internado, a minha mãe veio a falecer. E foi. Eu não soube quando aconteceu. Me pouparam dessa notícia durante a minha internação, porque eu estava ainda na UTI. Então, realmente, acho que foi prudente o que eles fizeram. Mas ainda durante a minha estadia no hospital, eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. Então foi muito complicado porque naquele momento eu não pude viver o meu luto de forma plena. Eu ainda estava ali me recuperando, tentando sair daquele hospital, e foi muito difícil porque eu meio que não me dava o direito de poder estar ali meio viver nesse momento de luto, porque eu tinha que pensar em mim, na minha recuperação e em sair daquela condição, né? E aí foi tudo muito difícil, eu diria, porque quando eu saí do hospital, eu tive que voltar para casa em que ela morava, e isso, né, traz todo aquele ambiente de volta, aquele sentimento de volta. E ainda em recuperação, ainda, né, trabalhando toda essa questão da saúde. E logo depois eu tinha que voltar para Natal, e foi tudo muito rápido. E eu realmente não pude viver assim um momento de despedida, porque eu creio que assim o que me deixaria um pouco mais tranquilo, acho que as minhas irmãs que estavam, né, acompanhando todo esse processo conseguiram viver um pouco melhor, foi essa questão de viver ali, de repente, o funeral, o velório, o enterro, toda essa questão que eu não pude passar por isso. Elas até gravaram o funeral, essa coisa toda, mas é diferente quando você consegue estar ali presente, ver a pessoa que você ama, e eu não tive essa oportunidade. Já tinha vivido o luto do meu pai, e foi um luto bem diferente porque ele ficou doente, teve um ano de doença, e isso a gente acaba que vai se acostumando com essa ideia, né, de que a pessoa pode ir embora, e a gente acaba realmente tendo um tempo para processar essa informação, e no meu caso foi algo muito abrupto, né? Eu e assim, quando eu cheguei em casa aqui em Natal, foi muito curioso porque a gente tinha o costume de se falar praticamente todos os dias, via vídeo, via WhatsApp, e tinha um horário certo para a gente se comunicar, né? Que era assim, geralmente no final do meu expediente, ali no início da noite. E logo nos primeiros dias, assim, quando eu queria, às vezes, lembrar de é hora de ligar para minha mãe, eu sentia muito porque não tinha mais aquela pessoa para quem eu podia ligar, com quem eu podia conversar naquela hora, entendeu?
E hoje, logo depois disso, 3 meses depois, que a gente voltou para casa, a gente engravidou, e aí também, assim, a pessoa com quem eu compartilhava todos os meus grandes momentos era também a minha mãe, e eu sinto realmente que isso fez muita falta, e certamente quando essa criança nascer também vai fazer falta poder compartilhar com ela esse momento, mas são situações em que a gente vai se acostumando realmente e percebendo que isso vai, com o dia a dia, com o tempo, sarando um pouquinho mais, mas ainda faz muita falta, porque era uma amiga que eu tinha de forma especial, não era só minha mãe, era minha amiga também. É uma dor, na verdade, que não é substituída, né, Rafael? Aprende-se a conviver com ela, né? Ela vai doendo menos com o tempo, mas seguramente ela se faz sempre presente, porque a lembrança também, a memória, ela, né, continua ativa, então é natural que você se lembre da pessoa. Daí a importância de você falar, de você vivenciar esse momento, procurando torná-lo um momento também o mais natural possível, que é a própria aceitação, né? Sim, Obrigado aí, Rafael, por seu depoimento, meu irmão, tá por bom? nada. Obrigado. Ah, nós temos Bárbara, que viveu e que tem vivido esse momento também, né? Laura tem vivido esse momento de forma mais recente. Eu vou pedir que Laura fale desse seu momento mais recente, Laura. Você está bem mais próximo agora do que aconteceu, né? Depois eu vou pedir que Bárbara traga um pouco dessa experiência dela. Bárbara já está um pouquinho mais distante no tempo em relação a Laura, mas ainda próximo também. Então, vou pedir que Laura fale um pouco sobre a sua... Como você tem lidado na prática do seu dia a dia com essa realidade, Laura? Boa noite, pastor. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada por estar aqui nesse momento, compartilhando com vocês, né, o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado. A dor realmente ela nos nivela, não é? Então, cada um de uma forma, cada experiência é diferente. Eu tive a oportunidade de perder meu pai, viver o luto dele, viver o luto da minha avó materna, que era muito próxima a mim, e viver o luto da minha mãe, que faleceu dia 30 de outubro, né? 15, 16, 17 dias hoje. Cada perda foi uma perda diferente. Em cada uma delas, uma emoção diferente. Todas foram perdas, todas foram sofridas, mas diferentes. Minha mãe tinha 91 anos, ia fazer 92 agora no dia 22 de novembro. E eu estava fazendo as contas, eu tenho 57 anos, vou fazer 58 agora em dezembro. E em 57 anos e 10 meses, minha mãe só se afastou de mim e eu dela durante 9 meses, meus 9 primeiros meses de casada. Eu estou falando de vida extrauterina, porque depois de 9 meses de casada, minha mãe veio morar comigo. Então, me perguntaram recentemente, como você está lidando com a saudade? Eu disse assim, ainda não deu tempo, porque eu tenho uma mãe em todos os lugares da casa, eu tenho uma mãe, uma presença muito forte, uma presença muito marcante. A partida de mamãe foi bem diferente da partida da mãe de Rafael, não é? Minha mãe era uma pessoa muito com a mente muito ativa e aos poucos o corpo dela não foi mais acompanhando a sua mente. Mamãe era diabética, era cardíaca, era paciente renal, mas mamãe só fez cirurgia cardíaca. Mamãe nunca teve a parte da diabetes e a parte renal era tratada clinicamente. E mamãe sempre pediu a Deus para sair, só ir para o hospital nas últimas.
E ela ficava muito ansiosa como seria o momento da partida dela. E eu sempre dizia para ela, mamãe, vai ser lindo. Já pensou a senhora ver Jesus? Que maravilha. Ela dizia, você é tão nova e você anseia, fala assim da morte, pois se eu pudesse, eu queria viver mais. Eu tenho tanta coisa ainda para fazer. E eu dizia para a mamãe, pois eu não troco nenhum projeto humano por estar no céu com Jesus. E aí ela começava a rir. E eu dizia, eu acho que eu sou muito velha, mamãe, para a minha idade, a senhora está mais nova. E assim nós íamos conversando. E uma coisa que eu orava muito ao Senhor era que o Senhor tirasse de minha mãe a ansiedade, porque eu tinha muito medo que ela, na hora da morte, da partida dela, essa ansiedade, esse medo pudesse tomar conta e ela perder a coisa mais importante que seria ver Jesus e estar de volta à casa do Pai. Então, o que aconteceu? Mamãe, desde julho desse ano, mamãe teve uma situação, mamãe levou uma queda, não quebrou nada, graças a Deus, mas eu fiquei entendendo que mamãe não podia mais ficar se levantando e andando sozinha. E mamãe tinha uma resistência muito grande a usar fralda descartável ou calcinha descartável. Então, a partir disso, eu e meu filho caçula, que mora em casa conosco, comigo, com mamãe e com meu marido, nós ficamos nos revezando a cada 2 horas, 2 horas e meia, para levantar e levar a mamãe ao banheiro, porque eu tinha medo que ela tivesse uma tontura e caísse. E durante o dia, eu fazia as atividades, estávamos sempre em casa, então ela nos chamava, Laurinha, Yuri, Edson, e nós nos deslocávamos e íamos até ela. Ela se levantava só, mas nós ficávamos perto, porque caso ela sentisse uma tontura e caísse, nós estávamos perto e não deixaríamos que isso acontecesse. Quando chegou no mês de agosto para setembro, mamãe teve um problema na perna e ela teve que passar 14 dias internada. Foi exatamente final de agosto, início de setembro. E quando ela saiu no dia 14 de setembro da internação, ela estava com um comprometimento motor. Ela já não andava mais como ela andava antes. E aí ela precisava agora de ajuda para poder andar. E nós tínhamos que levantá-la e andar com ela. E isso dia e noite. Então foi um processo muito forte de fragilidade motora, só que ela tinha toda a consciência. Ela falava com as pessoas, ela começou mais do que nunca, ela já vinha num processo de presentear as pessoas com coisas que eu notava que ela queria se eternizar. Ela pegava trabalhos manuais, ela sempre gostou de fazer, não é? E ela presenteava as pessoas e separava. E era muito interessante, eu procurava levar aquilo de uma forma mais leve, brincando com ela. Quando eu dizia assim, a senhora vai dar isso para essa pessoa, quer dizer que eu fico com ônus e a pessoa é que fica com bônus? E ela dizia assim, deixe de molequeira, deixe de palhaçada. E eu dizia, não, tudo tem que ficar para mim, que eu sou filha única. E era um processo muito interessante, mas de vez em quando eu chorava, só que eu não tinha muito tempo para isso, porque eu tinha que cuidar dela. E uma coisa que me vinha muito em mente foi um pedido que meu pai fez. Meu pai, antes de morrer, ele disse, cuide de sua mãe. E olhou para minha mãe e disse, ame e tenha paciência com Laurinha, porque nossos temperamentos sempre foram muito diferentes, eu e minha mãe. E isso foi uma tônica durante a nossa vida, apesar de nos amarmos muito. Mas, de vez em quando, isso era um ponto de atrito.
mas existia em mim sempre o desejo de honrá-la, de cuidar dela. E foi assim. Nos últimos 15 dias antes, Edson, meu marido, nós tínhamos comprado um pacote para Gramado há quase 2 anos e já tínhamos remarcado várias vezes e sempre desistíamos porque tínhamos medo de colocar a mamãe em risco. Durante toda a pandemia, nós fizemos tudo o que podíamos para cuidar de mamãe, né, preservá-la. E, no fim, esse momento, ela disse: vá, você precisa descansar com seu marido. E aí, nosso filho, que mora em casado, veio, ficou ele, a esposa e o nosso caçula. Cuidaram de mamãe, fizeram dela um bibelô. Ela se sentia muito feliz e honrada por estar com eles. Eles relembraram histórias da infância, ela contou outras histórias. Eles fizeram vídeo, tiraram fotos, brincaram, andaram com ela, fizeram a comida. Eu já tinha deixado a comida dela praticamente toda congelada, mas eles faziam coisas novas para ela. E aí um filho brigava com o outro porque Igor dava um pedaço de pudim, Yuri dizia ela não pode, é diabética, e ficava aquela confusão, e ela piscava o olho, e ela se sentindo muito feliz com isso. Quando eu cheguei no dia 23 de outubro, passei a noite com ela, do sábado para o domingo, ela na cadeira do papai e eu deitada na cama dela, junto dela, e ela com a mão segurando a minha mão. Mas ela não tinha mais posição, ela se sentia inquieta. E ela queria levantar, e ela queria deitar, e ela queria andar. E foi do sábado para o domingo, do domingo para a segunda, assim. Até que na segunda-feira eu observei que ela já não estava bebendo bem, não, já estava com febre. E foi quando eu e Yuri Edson fizemos uma higiene nela e chamamos imediatamente. Já dei banho de álcool e chamamos imediatamente o home care. Daqui os médicos já levaram direto para a UTI, e ali ela já estava foi fechando os olhos. E aí aconteceu uma coisa muito linda que só Deus pode fazer. Deus foi desligando minha mãe aos poucos. Ela não tomou nenhum sonífero, nenhum ansiolítico, ela não tomou nenhum remédio para dor, ela não tomou nenhum remédio que pudesse sedá-la. Ela tomou antibiótico, anti-inflamatório, isso dá um certo sono, mas nada que justificasse. E aí ela começou a dormir. E mamãe só ouvia 20% de um ouvido, do ouvido direito. Então eu fiquei com ela até ela ir à UTI. Eu lutei para ficar na UTI, mas os médicos disseram que não podiam. Então eu fiquei com ela e eu dizia: mãe, eu te amo. E ela dizia: eu sei. Eu dizia: mãe, eu te amo muito. E ela dizia: também. Mas ela já dizia isso lentamente. E aí eu disse para ela: eu estou do seu lado, não vou lhe deixar. E ela com os olhos fechados, mas ela ouvia. E assim ela ficou segunda, terça, quarta, até que ela foi liberada para ir para o quarto. E no quarto eu tive a oportunidade de ficar com ela. E fiquei com ela, e foi um tempo de fazer reparação. Eu acho muito lindo esse momento, porque é um momento de pedir perdão, é um momento de também perdoar. E eu tive esse momento com a minha mãe. Ela não me pediu perdão, mas eu tive a oportunidade de dizer que eu compreendia que, mesmo tendo formas diferentes, eu sabia que ninguém me amava como ela. E que não me importava mais as coisas que antes foram tão difíceis e que muitas vezes machucaram a minha alma. Porque eu entendia que
na limitação dela, ela achava que estava fazendo o melhor e ela se empenhou em fazer o melhor. E aí a importância da maturidade, não é? E a importância também da experiência com Deus. O Senhor vai tratando a alma, né? E usando quem Ele quer, não é? Seja o pastor, seja o psicólogo, sejam pessoas amigas, seja um livro, seja a própria palavra de Deus, o Espírito Santo, e vai nos tratando. E aí, no quarto, na sexta para o sábado, o Yuri pediu para dormir com ela, porque ele viu que eu estava no hospital direto e eu não queria sair do hospital. Então eu disse, tá certo. Só que quando eu cheguei no sábado de manhã, eu não gostei do que eu vi. E aí foi quando eu chorei, tirei foto e filmei e mandei para o meu marido dizendo, eu não quero mais sair daqui até o final. E aí foi muito interessante, porque eu sabia que mamãe tinha muita dor no pescoço, e desde o princípio eu levei o travesseirinho dela, ela gostava, um travesseirinho para relaxar a cervical, e eu tive a oportunidade de botar a mamãe em meus braços. E ali eu fazia carinho, e ela me dava uma resposta só no movimento da testa, ela fazia isso. Ela levantava a testa, ela já não conseguia mais falar. O quarto era um quarto duplo, e eu orei, e eu comecei a dizer, mamãe, não precisa ter medo, o Senhor está aqui, e a senhora vai ver Jesus, e a senhora tem uma família no céu, a senhora vai ver vovó, vai ver vovô, vai ver os tios, e eu sou muito grata a Deus pelo tempo que eu tive a senhora, por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora me ensinou, e muito obrigada pelo seu amor. E eu pude dizer isso várias vezes. Ela já não me respondia, ela só subia a testa, franzia e voltava. Mas depois eu disse, mamãe, eu vou ao banheiro. E aí eu deixei ela de novo. E aí quando eu fui ao banheiro e voltei dentro do quarto, a moça que estava no leito ao lado disse assim, você pensa que ela não está ouvindo, não é? Enquanto você estava no banheiro, ela ficou, ah, ah. Ela estava me chamando. E aí eu dizia, mamãe, eu estou aqui de volta, não se preocupe, porque eu não vou sair daqui. E Deus me deu uma força, e eu fiquei segurando a mão dela, e aí chegou um certo momento que eu notei que ela estava com a mãozinha fria, e os batimentos bem fraquinhos. E aí eu cobri, aqueci, e foi quando eu orei. E eu disse, Senhor, mamãe pode partir, eu no banheiro, eu bebendo uma água. Então, eu quero te agradecer pela vida da minha mãe. E eu quero te entregar a vida dela mais uma vez. E aí, quando eu acabei de fazer isso, eu sentei na cadeira do papai, que ficava nos pés, eu botei os pés da cama para que as enfermeiras tivessem acesso nas laterais da cama. E eu fui assistir uma mensagem de pastor Luiz Saião, porque tinha sido o dia do culto de posse de Áquila, né? No dia 30. E quando eu estava ouvindo, teve um momento que eu cochilei. Foi quando a enfermeira passou e bateu na minha cadeira. Quando ela bateu na cadeira, eu acordei. E quando eu olhei para a mamãe, eu disse: minha mãe está respirando. Minha mãe não está mais respirando. E eu levantei, e a enfermeira não tinha se notado ainda. E aí eu fiquei com ela. E aí eu fui invadida de uma paz que só o Senhor pode dar. E aí eu chorei, mas eu abracei. Ela tinha acabado de falecer, ela estava com a temperatura normal. E eu disse, mãe, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. A senhora partiu como a senhora queria, sem medo.
e o Senhor já está com a senhora. A senhora descansou. E eu vejo que Deus atendeu às súplicas da minha mãe, mas Ele atendeu também as minhas, porque Ele fez infinitamente mais do que aquilo que eu podia pensar, imaginar. E Ele me encheu de uma paz, e a enfermeira saiu correndo. E ela saiu correndo por 2 motivos. Primeiro, porque ela nunca, era uma técnica de enfermagem, ela nunca tinha visto um óbito. E aí ela trouxe o aparelho para poder fazer o eletro. E ela fazia o eletro e dava que minha mãe estava com atividade cardíaca. Só que minha mãe tinha marca-passo. E quem estava funcionando era o marca-passo. E ela ficou muito aflita com aquela situação. E eu disse, tranquilize o seu coração. A minha mãe descansou. É o marca-passo que está funcionando. E aí veio o enfermeiro, o chefe, e ele disse, Dona Laura, e eu disse, me permita orar antes de me despedir de vez da minha mãe. E aí eu orei, senti paz, chorei, mas foi algo tremendo. E fiquei com minha mãe, preparei o corpo da minha mãe junto com as enfermeiras, até descer para o necrotério. Em mim, eu não sei como eu fiz isso. Eu não sei como eu fiz isso. Mas o Senhor me deu essa oportunidade de fechar o ciclo de filha. E isso, para mim, foi muito bom. Uhum. Porque o ciclo de filha não foi fácil para mim, como filha única, filha de um pai e uma mãe com personalidades muito fortes, e que me trataram, me cuidaram de mim com muito amor, mas com personalidades muito fortes. Uma geração bem diferente. Uma geração que não discutia muito, não. Mas Deus me deu a oportunidade de ser filha hoje, na memória e na honra. Hoje eu me sinto filha assim, com a responsabilidade de honrar o legado que os meus pais me deixaram, os valores que eles me passaram, de não cometer os mesmos erros, cometer erros diferentes, mas em paz. Bem, Amém. minha mãe deixou muitas coisas que eu estou fazendo, ainda não tive tempo de descansar direito. Às vezes choro, às vezes rio, às vezes fico com raiva, porque tem muita coisa ainda para fazer, dos trabalhos manuais dela, mas sou muito grata a Deus por ter me dado minha mãe e meu pai, e viver esse luto nesse momento. Perfeito, mas que bom, Laura. Obrigado aí por compartilhar, trazer esse relato, e seguramente você está naquele processo da aceitação, como é algo tão recente, então é natural que ainda hajam misturas, né, de sentimentos. Mas que bom que você pôde lidar com isso no processo de assimilação, aceitação. Uma coisa muito importante do que você falou, que mencionamos na semana passada, que às vezes é a oportunidade de pedir perdão, é a oportunidade de fazer um ajuste de contas, né? E seguramente, como você disse, foi possível fazer isso com a sua mãe, né? Laura, filha única de Dalma Marques de Moura, partiu aos 91, quase 92 anos de idade. Como Laura disse bem, o corpo, né, não respondia mais, mas a mente continuava muito lúcida e seguramente deixa um legado entre a família e entre os irmãos e amigos também. Muito obrigado, Laura. Vamos ouvir Bárbara, que está aqui com a gente também. Bárbara também tem vivido o seu momento um pouquinho mais distante do que o tempo de Laura, mas ainda recente também, né? E eu queria que Bárbara trouxesse um pouco de como ela tem lidado com o seu momento prático de luto nesse momento da Bárbara.
Bárbara está nos Estados Unidos e ela fala com a gente de lá, onde ela mora. Tá vendo a roupa? O clima aí está frio. Tá. Até dentro de casa, não quero que passe 20 graus na casa, porque tem que pagar por cada grau para esquentar a casa. Então, acho que a perda do meu marido foi uma perda muito, muito pública. Muita gente pelo mundo que sabia da doença dele, da esperança que surgia e depois se apagava, e as complicações e o desejo de levar ele para os Estados Unidos, que acabou acontecendo com doações de muitas pessoas, muitas igrejas. Ficou possível levar ele muito doente, mas ainda com esperança que melhorasse aos Estados Unidos. E eu agradeci, continuo muito agradecida ao Senhor que foi possível fazer essa mudança, apesar da morte eventual dele, porque foi muito importante para a família. Os 3 filhos conseguiram ter tempo com ele, conversar com ele. Ele teve a oportunidade de falar com cada um, do orgulho, do amor. Foi muito importante para todos nós. E também os 3 irmãos de Douglas viajaram para ter uma despedida com ele, que foi muito importante. E também ficou bem mais amena a situação, que eu mesma estava perto de família. Então, muita gente me pergunta, cada vez que alguém que me conhece um pouco me encontra comigo, pergunta como que eu estou. E eu estava lendo agora 2 livros que eu recebi da nossa organização sobre luto, em inglês, e está até comentado nos livros que você cansa dessa pergunta, como você está? Porque tem pessoas que quase não conheço muito pouco, não tenho muito caminhado juntos, e a pessoa me pergunta, e como você está? Como, por primeira vez, eu vou confessar para alguém que eu quase não conheço como estou verdadeiramente, né? É um pouco complicado. Minha resposta comum eu não sei, eu acho que estou mais ou menos bem, nunca aconteceu isso comigo antes, eu não sei como, mas eu acredito que eu estou mais ou menos bem, mas também acreditava que eu estava mais ou menos bem em agosto, e agora eu olho para trás e os e-mails, eu voltei a ver todos os e-mails que eu recebi em agosto e falei, escreveu isso? Houve uma resposta? Eu não lembrava, não. Então, tem muita coisa que é como neblina desse primeiro mês, depois da perda de Douglas. Eu acho que eu vou não é bem organizado, não fiz um esboço, eu vou fazer vários comentários. Uma coisa que eu falo muito com pessoas que estão de luto é que tem que tomar o próximo passo. Tem que tomar o próximo passo. O que é esse próximo passo depende muito da pessoa. Para algumas pessoas, o próximo passo pode sair da cama. Para alguma pessoa, pode ser que precise tomar um copo de água. Pode ser uma coisa muito pequena para a pessoa, mas tem que tomar o próximo passo. Eu tenho muito medo de não passar bem pelo luto. Eu peço oração sempre para as pessoas que eu posso... O que é o verbo para o luto? O que é o verbo que eu posso usar? Posso chorar bem, mas não é esse que eu quero. Me ajuda, gente. Qual que é o verbo?
Posso passar bem, posso viver bem o luto. Talvez seja assim. Viver bem. Viver bem o luto. Experimentar bem, viver bem. Não quero tentar apagar o luto. Mas Deus tem sido muito gracioso comigo, porque parece que o luto não tem sido tão profundo e tão doloroso como eu esperava que seja. Agora, eu penso, por quê? Eu penso, bom, várias coisas. Douglas estava muito doente. Não foi repentina e não foi super prolongado de diagnose, de tratamento, de recuperação, de reaparência do câncer, não foi essa saga de anos. Foram 10 semanas de susto, de medo, de muita oração, de desejo fazer o melhor, mas dúvida, será que esse é o melhor? Querendo oferecer o melhor para Douglas. Então, eu tinha um tempo de ver realmente, no final de contas, a piora dele. Eu não percebia na hora, e como eu falei, eu achava que ele ia recuperar, ia sobreviver. Mas quando ele mesmo disse, não quero mais tratamento, não quero, eu estou pronto a ver Jesus, eu quero viver o que eu preguei todos esses anos. E ele tinha uma paz impressionante, até uma alegria. Um pastor disse que era como os olhos dele nem fixava na pessoa com quem ele estava conversando, porque houve outra presença no apartamento. Então, eu sinto uma tristeza falando isso e falando da morte do meu marido. A palavra viúva é uma palavra muito brutal, muito, muito cortante, essa palavra viúva. Mas eu também posso parar e olhar como lógico, análise, que é minha personalidade, e dizer que poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido, de repente, o marido de uma amiga foi ao sótão para fazer alguma coisa e nunca voltou. Caiu morto. Ela chamou ele, desceu correndo e ele já estava lá morto. Sem qualquer indicação de doença, nada. Ele tinha 70 e poucos anos, mas foi muito brutal para ela. Poderia ter sido um filho. Gente, um filho que morre em acidente de trânsito. Ai. Eu posso falar com esses pais, diz que não se deve comparar. Eu comparo, por favor. Eu vejo que fácil não é, mas não é tão difícil quanto perder um filho. Ou perder alguém de repente. Então, há ondas de sentimento, há momentos, mas à noite, quando eu estou sozinha, no escuro, e eu choro. Tem vezes que eu pego uma coisa de Douglas, vejo uma foto dele, alguém faz um comentário. Eu lembro, eu estava em uma loja, um hipermercado, mas é hipermercado, muito grande. Em um corredor, eu comecei... Depois eu vi um senhor me reconheceu lá no caixa. Ele falou meu nome e eu falei, você é? E uma pessoa de uma das nossas igrejas, e falei, sim, eu lembro o nome. Sim, verdade, eu sou a esposa de Douglas. Bom, realmente eu sou viúva de Douglas. E ele assustou, ele não sabia. Então eu comecei a falar sobre vacina. Ele não foi vacinado,
E foi um erro muito grande. Ele me colocou numa posição de ser viúva por não ter procurado ser vacinado, que tinha essa capacidade, essa possibilidade. E aquele senhor não estava vacinado. Eu falei para ele uns 4 ou 5 vezes, por favor, se vacine, por favor. Não faça isso para mais ninguém. Então, eu estive numa conferência missionária da nossa igreja principal, igreja enviadora. Tinha um jantar de celebração no final, com os missionários convidados, com os pastores, membros dos comitês de cuidados missionários e algumas outras pessoas envolvidas, mais um pouco com missões. Era muita gente ainda, mas não sei se eram talvez 100 pessoas. E eu procurei uma mesa, a primeira mesa, eu falei, tem um lugar aqui com pessoas que... não tem, porque eram 4 casais e 8 assentos. Depois eu vi outra mesa que tinha alguns assentos vazios. Eu falei, tem espaço? Tem. Sentou na mesa de 8 pessoas, 3 casais e Bárbara. Então, no lugar ao meu lado vazio. Então, tem momentos que fácil não são. Mas eu estou desafiando o luto. Eu quero experimentar o luto, mas eu não vou deixar, eu não morri. E não vou morrer porque meu marido morreu. E de novo, parte da nossa situação pessoal e minha personalidade, mas sair para um outro hipermercado só de coisas de casa, de reparos e consertos e coisas assim. Eu precisava de algumas lâmpadas para abajur e casa, e algumas coisas de limpeza. Eu fui andando, não tem ninguém em casa. Se eu quero passear na loja, ninguém sabe, né? Então, estou passeando, e cheguei no final da loja, depois de andar bastante tempo, e vi que uma mulher estava montando árvores de Natal. E muitos que tinham luzes, e eu, curioso, por que tantos têm luzes? Porque assim se compra. Falei, mas depois se cansa de luzes brancas, tem que... Faz o quê? Para colocar coloridas, ou compra coloridas, que é branco. E ela disse, realmente é um pouco mais complicado. E eu nem pensei quando eu entrei nessa área, eu falei, sabe o quê? Eu vou me comprar uma árvore de Natal. Eu vou desafiar esse luto. Eu não morri. Eu vou ter Natal este ano. Eu falo isso sentindo uma dor no peito, sim, eu falo. Eu sinto saudade, eu daria tudo, entregaria tudo que eu recebi para ter meu marido de novo. Mas esse não é uma possibilidade. A realidade, eu nunca sofri dizendo que não aconteceu. Aconteceu. Então, a realidade não tinha problema com negação da realidade. Tem coisas que eu digo, que pena que eu não falei isso, que pena quando ele me convidava a sair, andar com ele para o banco, fazer exercício, que eu não disse sim cada vez. Que tantas vezes eu falei, não, hoje não, amanhã talvez. E eu sinto triste por isso, por não ter perguntado alguma coisa, não ter dito alguma coisa. Saudade é grande. Mas eu tenho muitas... eu não falei das bênçãos do Senhor. Eu sei que o Senhor está me abençoando muito, grandemente. Muitas coisas. Já estávamos em transição. Eu já tinha vendido vários móveis. Eu já tinha organizado várias malas. Eu agradeço muito ao Senhor que a mudança já tinha começado. Pensa um pouco, se isso tivesse acontecido, a casa era normal. Ia ser uma montanha muito alta para subir. Então, eu agradeço muito ao Senhor que eu já estava com metade da casa e ainda tinha móveis para viver, não tinha vendido todos, né? Então,
E também eu tenho recursos de herança da mãe de Douglas para comprar seguro de saúde, para comprar um carro e pagar um pedaço de uma casa. E comprei um condomínio, que não preciso cortar grama ou tirar neve. Outra pessoa faz isso para mim. Douglas queria comprar casa. Imagine se tivesse comprado uma casa com um quintal enorme e muito neve para tirar. E ele morre 2 semanas depois. Imagine, né? Então, graças a Deus, onde eu estou feliz, confortável, muitas coisas que facilitavam a vida depois da perda. Tristeza existe. Eu amo minha neta, estou muito feliz de ter essa netinha bem lindinha, brincalhão, muito, muito legal, mas olha, como que teria sido muito bom ter Douglas também. É uma perda que você lembra. Eu acho que a paciência que tem que ter consigo mesmo, a paciência que as coisas tomar o próximo passo, a paciência se você não pode lembrar nada, estar com família o máximo possível, aprender como responder essa pergunta, como você está, até de pessoas que nem conhecem você muito bem, ter alguma coisa, alguma dica, eu estou mais ou menos, estou bem, acho, ter alguma resposta pronta para dar para essas pessoas, e só achar algumas pessoas seguras para abrir mais o coração quando precisa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu não comentei, que eu notei aqui. Ondas. E quando eu encontro alguma coisa de Douglas, eu posso começar a chorar. Tem vezes que eu olho para o céu e disse: idiota! Que estupidez que você não se vacinou. Tem momentos que eu fico com raiva dele, né? Raiva de Deus, não. Nunca senti isso. Segurança que Deus está grande na minha vida, tem cuidado. Salmo 46, versículo 1 e 2. Muito importante. Alguém tem? Deixa eu ver. Vou colocar os óculos. Salmo 46, versículos 1 e 2. Muito preciosos para mim. Muito importante durante o tempo no hospital, tempo da doença. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E essa é verdade. Vai ter com todos nós. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou ainda que o marido adoece de Covid e não recupera, ainda que perdemos a igreja, o ministério, o emprego. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não importa o que acontecer, Deus está presente. Deus é fiel. E eu não tinha achado, até bem depois, final de setembro, não sei quando, eu achei versículo 10, versículo muito conhecido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso tem sido minha verdade, a verdade para mim. Tomando os próximos passos e confiando que Deus está comigo sempre. Amém. Amém. É isso, Bárbara. Obrigado, Bárbara, pelo compartilhar, pelo seu depoimento. Vejam que na fala de Bárbara ela traz exatamente diferentes momentos que a pessoa vive, porque é um processo muito natural esse, né? Então, tem momentos de fato, que é o momento de revolta, tem um momento que é o processo da assimilação, da aceitação, e assim cada um vai vivendo o seu momento de luto, mas seguramente
é importante falar. É importante trazer aquilo que acontece em cada um. Bom, nós vamos deixar aí o depoimento de Regina para uma outra ocasião, porque o nosso tempo já estourou aqui, né, pastor Valmir? Já são 21 horas e a gente já está estourado aqui no nosso tempo, mas eu queria só concluir colocando para vocês o seguinte, olha, mesmo sendo um momento de profunda tristeza, o luto pode sim ser saudável. É uma reação normal e até certo ponto pode e deve ser vivenciado para que a pessoa que sofreu a perda chegue, enfim, na fase da aceitação. Nós falamos sobre a dificuldade que era, por exemplo, uma pessoa que tem um ente querido que desapareceu, que não tem notícia. Fechar o ciclo, como Laura falou, é muito mais difícil quando acontece da pessoa não lidar com a morte, né? Então, como o luto costuma vir junto da reclusão, o diálogo é muito importante para superá-lo. Se a pessoa está aí passando por uma fase de reclusão, né, é importante experimentar, conversar sobre a perda, porque a escolha de uma pessoa e a escolha que ela faz de confiar, de acreditar que Deus de fato é refúgio, é fortaleza e socorro bem presente, como Bárbara colocou agora no encerramento da sua fala, isso é extremamente importante para o próprio processo da assimilação e a pessoa não se deixar vencer pela dor da perda, né? Então, há situações que requerem, de fato, esse enfrentamento. Como Bárbara diz, eu vou fazer Natal, eu vou ter minha árvore de Natal, eu vou celebrar. Então, é o enfrentamento dos momentos de dor, de tristeza, porque, inevitavelmente, a lembrança vai vir, o sentimento de frustração, o desejo de que a pessoa pudesse estar ali para partilhar momentos felizes da vida, né? No entanto, na medida que a pessoa vai assimilando e aceitando o fato de que houve uma mudança, ela também se reorganiza para prosseguir sua própria jornada. Tá? Se o seu luto for relacionado a uma morte, não torne isso um tabu. Relembre as experiências vividas com a pessoa querida, né, momentos especiais, histórias marcantes, né, ver fotos, ver vídeos, falas, conversar sobre o assunto é importante para a pessoa. Eu lembro de uma jovem senhora que perdeu o seu marido de uma forma muito trágica, né? A morte do seu marido se deu por suicídio, e aí, entendendo que aquela senhora, uma jovem cristã, o marido também, entendendo que para ela seria muito difícil superar aquela perda, eu a convidei para um processo terapêutico e caminhei com ela algum tempo, dando espaço para ela falar, ouvindo seus sentimentos, e para ela foi extremamente importante esse lugar, o lugar em que ela sentia segurança para chorar, para falar das suas frustrações, né? Falar do seu desapontamento pelo modo como ele partira. Então, são situações que a pessoa realmente precisa encontrar um espaço de acolhimento. E o diálogo faz com que o assunto se torne o mais natural possível, né? Passamos a encarar aquela situação com mais força e ajudando a gente a prosseguir na jornada. Quando o luto se estende por um tempo muito prolongado, né, e que impeça a pessoa de realizar as tarefas do seu cotidiano, que neutraliza a pessoa, anula a pessoa, aí é sinal de que o perigo chegou e isso pode estar se transformando num luto patológico, um luto doentio. Aí, nesse caso, é recomendável, sim, ter um acompanhamento profissional, alguém que possa auxiliar a pessoa na sua jornada, tá bom? Aí a importância da psicoterapia um processo como esse. E aí, encerrando esse nosso momento, nós temos a situação de Davi, que jejua e chora, por exemplo, pelo seu filho, com Batseba. E aí, quando Davi toma conhecimento da doença do menino, lembrando que aquela criança era fruto de um ato de desobediência de Davi, e o profeta Natan, quando vai à casa dele repreendê-lo, diz que aquela criança morreria, e a criança, então, nasce, mas fica muito doentinha. E Davi chora, Davi jejua, Davi ora ao Senhor.
E aí os empregados, os servos de Davi ficam preocupados porque a criança veio a óbito, faleceu, e aí os empregados preocupados, olha, quando a criança estava viva, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, e agora que a criança morreu, o que nós vamos dizer para ele? Então, quando Davi percebeu que eles estavam cochichando, ele chegou à conclusão, a criança morreu? Aí eles responderam, morreu. Aí, a partir daquele momento, ele levanta, reage, né? Lava o rosto, toma banho, vai ao templo adorar e depois volta para se alimentar. E aí as pessoas estranham, mas como pode? Com a criança viva, ele chorou, ele lamentou, mas quando a criança morre, ele... E aí Davi chega a uma conclusão que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de chegar, que é a conclusão da aceitação, né? E aí Davi diz para as pessoas o seguinte, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazer de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então é aquele momento da aceitação, em que Davi aceita o fato de que encerrou o ciclo, né? E às vezes, no sofrimento do luto, muitas vezes o desejo de perpetuar a continuidade e a pessoa tem dificuldade de aceitar que encerrou o ciclo. Então, para Davi, foi ponto pacífico. A criança morreu, então eu agora vou continuar a minha vida, porque um dia eu vou até ele, mas ele não poderá mais vir até a mim, né? Então, aquilo que Laura disse para a mãe no seu momento de leito ali. A senhora vai encontrar com os seus, a senhora vai... Então, ela foi ao encontro deles, mas os mortos já não mais vêm ao nosso encontro, né? Finalmente, nós temos o exemplo de Marta e de Maria, as duas irmãs, chorosas, lamentando, tristes, né? Encontram-se com Jesus e dizem o que para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas dizem isso para o Senhor. No entanto, Jesus diz o que para elas? Né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ali, diante do túmulo, quando Jesus dá ordem para Lázaro que leve para fora, aí nós temos uma outra grande mensagem. A outra mensagem é, a morte não é o fim. A morte ela é uma transição para a eternidade. E quando Jesus traz Lázaro de volta, está dizendo, a morte não tem o poder de acabar com a história da pessoa. Então, é preciso renovar a esperança desse Senhor que disse, eu sou a ressurreição e a vida. É preciso manter um coração confiante de que Deus está no controle das coisas. E as coisas aconteceram, não porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, não porque... As coisas aconteceram porque chegou o momento de acontecer. E aí, é preciso entender que a morte, ela chega de diferentes maneiras, né? Como Bárbara disse, às vezes poderia ter chegado por um acidente, não. Há diferentes formas como a morte chega. Qualquer que seja a forma, ela sempre é dolorosa. A Bíblia diz que ela é o último inimigo a ser vencido. Então, qualquer que seja a forma, a morte sempre traz sofrimento e dor. Mas é preciso lidar com essas duas realidades. A de Davi, que aceitou o momento, né? Aceitou aquele momento quando se deu conta de que havia... João, fecha aí o microfone, por favor, João. Fecha aí o microfone, João Vitor, por favor. Né? Então, aquele momento de aceitação da realidade de Davi, assim como o momento de esperança da continuidade que Jesus aponta para Marta e para Maria. Né? É nessa esperança que nós devemos descansar e depositar o nosso coração, entendendo que Deus, o Senhor, na sua soberania, tem o controle de todas as coisas. Né? Pastor Valmir, eu agradeço, irmão, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco com vocês. Eu vou deixar de ouvir nesse momento aí o depoimento de Regina, porque o tempo nosso estourou aqui, mas seguramente alguém que acrescentaria e que agregaria valor nesse nosso debate aqui, né? Em outro momento ela mesma poderá compartilhar um pouco da sua caminhada, como ela tem lidado com o luto, ela que, na verdade, está
há mais tempo de todos os nossos convidados distante desse momento, né? O seu marido faleceu há mais tempo, então ela já está num processo aí de ajudar outras pessoas que estão vivendo seus momentos de luto, né? No momento de acolhimento a pessoas que estão vivendo essa dor também. Então, a gente pode, seguramente, em outra ocasião, ter esse depoimento dela. E eu agradeço, pastor Valmir, e os irmãos da Igreja Batista Shekinah, com o desejo de que essa contribuição produza reflexão, mas também conforto ao coração de cada um dos meus amados irmãos, tá bom? Deus nos abençoe. Um grande abraço, pastor Valmir. Devolvo a palavra para o irmão. Tá bom, meu irmão? Muito grato. Nós somos muito, muito gratos pela palavra, por esses 2 momentos especiais, pelo compartilhar também e o testemunho, né, do exemplo, experiência de cada um que pôde compartilhar nessa noite. Então, nossa oração é que Deus possa abençoar a todos e trazer graça, alegria e consolo a todos também. E lembrando que, posteriormente, poderemos também rever esses momentos de reflexão e aprendizagem da palavra de Deus. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Grande abraço. Obrigado, Rafael. Obrigado, Laura. Bárbara, obrigado pela participação. Grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Grande abraço, João Vitor também.